Com essa lente que você tem aí, como é que tu enxerga esse momento? Vamos lá, a gente tá tendo uns conflitos esquisitos aí, né? Sim, no mundo inteiro, que né? podem ou não escalar. Sim. Já são muito sinistros, né? Por exemplo, o que tá rolando lá em Israel demais, é muito sinistro demais. e tal. E aí, cara, qual que é a tua visão, por exemplo, sobre o que tá... Tem uma visão bíblica quando na tua análise sobre o que tá rolando? Tem, com certeza. Vou dar um exemplo mais simples para começar. Tá. A Bíblia diz que o final dos tempos, ou o livro do Apocalipse, segundo a interpretação que o livro do Apocalipse ainda vai acontecer, porque tem gente que acha que tudo que João falou ali já aconteceu. Tá. Se vai acontecer ainda, que é o que eu acredito, porque tem coisa ali que não faz sentido falar que já aconteceu, Israel precisa ser o foco. E Israel precisa existir. Até 1948 não existia mais Israel. Então, quem acreditava que aquilo ia acontecer estava sem moral. Porque você falava, cara, como é que vai ter o novo templo em Jerusalém, o anticristo vai se assentar nesse templo, se não tem nem Israel mais, não tem o povo de Deus morando lá. Uhum. Então, em 1948, eles voltam para a Terra, praticamente a mesma Terra, falando o mesmo idioma. Isso que é interessantíssimo, né? Claro que não é o mesmo idioma idêntico, porque na época da Bíblia não tinha eletricidade, televisão e internet. Claro. Tiveram que reinventar essas palavras, né? Então, cara, na reconstrução do idioma hebraico, cara, foi muito interessante essa história, né? Porque o cara reconstruiu o idioma, mostrou que eles tinham... Agora a gente tem uma língua, então se a gente tem uma língua, se a gente tem cultura, se a gente tem cultura, tem um povo, e aí a gente precisa reconstruir o Estado, né? E aí eles conseguem reconstruir o Estado de Israel. O que acontece? Cara, agora dá para ter Apocalipse, porque tem o Estado. Uhum. Dá para ter um novo templo. Só que aí tem um problema que onde eles querem construir o templo tem o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Que foi o que gerou a briga lá do dia 7 de outubro. A galera não sabe disso, mas o nome da operação do Hamas foi Operação Al-Aqsa Flood, ou Inundação de Al-Aqsa. Porque eles já sabiam que Israel tinha importado já as novilhas vermelhas, que precisam ser sacrificadas, segundo o livro de Número, capítulo 19, para poder reconstruir o templo. Antes de reconstruir, tem que sacrificar novilhas vermelhas. Eles ficaram anos e anos procurando essas novilhas, até que uma empresa do Texas fez uma engenharia genética lá e conseguiu criar essas ovelhas. E tá valendo? Tá valendo? É meio sambar isso aí, né? É, um pouco, né? O cara mexeu ali no DNA da parada, né? Mas cada um luta com as armas que tem, né? Que não, quem não tem como caçar com gato, né? Já que não veio o original, a gente deu uma ajudinha ali, né? Foi isso? Cara, foi isso. Um dos líderes do Hamas fez um pronunciamento falando, não, os caras trouxeram as novilhas, já estão querendo tirar a mesquita para reconstruir o templo. Não, aí a gente já fez a defesa da mesquita de Al-Aqsa, por isso que é Al-Aqsa Flood, né? Inundação de Al-Aqsa. Entendi. E o pior que isso aí é bíblico, né? É a Bíblia se cumprindo, é a encrenca do final dos tempos, né? Parece, pode ser que não, mas tá parecendo. Final dos tempos. Quanto tempo será que leva pra dar o final dos tempos? Não sei, cara. Precisa acontecer algumas coisas antes, né? Tem que ter paz ali. O anticristo vai ser o cara que vai botar paz ali na briga. Ih, rapaz. Israel e Palestina. Quando o mundo inteiro bater palma, eu vou estar coçando a cabeça. Pô, agora ferrou, hein? E aí depois Já pensou o Lula que resolve essa porra? Pô, seria interessante. O Brasil... Lula que é o anticristo. Brasil, não. Anticristo acho que não tem como, não. Por quê? Cara, o anticristo, ele vai ser um líder global. E ele vai ter uma moral muito grande. O anticristo vai resolver um problema global. É claro que qualquer um pode resolver um problema global, né? Mas eu acho que... Não é qualquer um. Não, assim, pode ser um brasileiro, não sei, né? Pode. Pode ser brasileiro. Pode. Não foi o Oswaldo Aranha, brasileiro, que ajudou lá a construir o Estado de Israel e tal? Melhor contribuição do Oswaldo Aranha é o bife. Lá no Rio é famoso, né? Não sei se aqui em São Paulo tem. Tem. Mas é interessante isso. A geopolítica é a Bíblia, né? Que você tinha me perguntado. Pois é, então, isso daí que você tá falando, cara, é um jeito interessante de olhar que só um cristão poderia ter. Pô, é interessante pra caramba. E às vezes, se a Bíblia tá se cumprindo, você tem uns insights pra antecipar algumas coisas que vão acontecer. E Deus olhando isso daí, Daniel? Tu que é um pastor e tudo mais. Deus fica... Então, já que Deus tá olhando pra punk, nós, né? Daí ele fica olhando os caras lá que a princípio é o povo dele. Sim. Né? Sim. Fazendo umas atrocidades. Aí, meu irmão. Será que é o Netanyahu, o anticristo? Aí depois desce uma trolha em cima dele lá, né? Também, né? Será que é ele que vai estar metendo toda essa bronca aí? Acho que não é o Netanyahu, não. Pacifica, pai. Quem é o Elon Musk? Eu quero saber quem é o anticristo, cara. Cara, eu tô achando que é o Trump, maluco. Será, cara? Eu tô achando que não. Eu tô de olho nele. Eu tô entendendo. Não, você tá falando da observando. Você acha que o Trump, por exemplo, ele implementaria uma paz? Olha só.
O Trump tinha estabelecido os acordos de Abraão, né? Uma paz entre judeus e palestinos, pô, com a ajuda do Jared Kushner, que é o genro dele. Coisa histórica. Os caras que se odeiam sentaram na mesa e assinaram o acordo. Aí o que aconteceu? O Biden entrou, cancelou tudo. Então, cara, se você pegar, tem uma foto do Trump em 1983, ele com uma pombinha no colo, falando que ele ia trazer paz entre judeus e palestinos. 83. Você não era nascido, meu, tinha 1 ano só. Pois é. O Trump tem alguma ligação com judeus? Tem uma ligação fortíssima, né? Porque ele se sente, assim, um protetor, um benfeitor de Israel. Trump tem mais de 100 monumentos e ruas com o nome dele lá, homenagem a ele, Israel, por ele ter transferido a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Porque Jerusalém, que é a parte mais importante ali daquela terra, para os judeus, né? Porque para os árabes é o terceiro local mais sagrado. Aí os caras falam, pô, vocês têm 3, deixa um comigo aí, né? Pô? Eles então, controlam mesmo a parada lá, né? Controlam. Isso foi até Foi Israel, deu uma moral, né? Falou, não, pode ficar aí com... Falou, não vou chegar chegando, não, fica aí e tal. Israel foi aumentando o território conforme eles foram sendo atacados, né? Israel está sempre aberto a trocar paz por território, como eles fizeram com o Egito. Na época que o Egito atacou Israel, eles tomaram a Península do Sinai e eles falaram com o Egito, se vocês assinarem um acordo de paz, a gente devolve a Península do Sinai para vocês, que tem petróleo, tem tudo. E não deu outro. Eles falaram, manda aí, a gente assina. Então eles estão sempre falando isso, mas os caras, sempre alguém sabota, ou é do lado israelense ou é do lado palestino. Na hora que vai rolar, alguém ou mata o cara, ou arruma uma coisa para estragar a amizade. Então, assim, o Trump ele é muito bem visto lá por causa disso. Ele teve uma coisa que eu achei muito curiosa, que fizeram uma medalha em homenagem ao Trump lá em Israel, com a foto do Trump na frente e atrás um desenho, uma gravura do rei Ciro, que era da Pérsia. Não sei se você lembra dessa história da Bíblia. Os judeus, quando foram dominados pela Babilônia, foram levados para o exílio babilônico, né? E aí Jeremias falou que ia ser 70 anos e tal. E eles falaram, cara, e aí? 70 anos já está chegando, como é que a gente vai voltar para casa? Aí um rei Pérsia vence a Babilônia, controla tudo aquilo ali, e chega para os judeus e fala, aí, pode voltar para casa. E aí eles foram tão gratos a esse cara, que eles deram o título, a Bíblia chama ele de Messias, de Salvador. Messias é em hebraico, né? Mashiach. Em grego é Cristo. Então, o anticristo ele vai ser chamado de Messias, ou de Cristo, né? Então os caras comparam Ciro, que é um Messias que não é judeu, mas que é um benfeitor de Israel, com Trump. Eu falei, rapaz, tá meio estranha essa parada aí, hein? E o Trump tá falando, se eu assumir, eu acabo com a guerra no mesmo dia, tanto com a guerra em Israel quanto na Ucrânia. Se eu fosse presidente, isso não teria acontecido. Então, é engraçado isso, porque o Trump, estranho, ele é ligado a uma parada ultra-americana, não é? E os americanos, assim, tem ao longo do tempo a cultura de influência pelo mundo. Sim, a Pax Americana. Pois é. Assim, dentro da geopolítica, só um detalhe, dentro da geopolítica, quando a gente está falando, o Trump é o anticristo, você pode interpretar isso como o Trump é um cara que pode estabelecer paz ali. Pra quem não, é isso que eu tô entendendo. Para quem tá achando um assunto religioso tosco, você pode interpretar dessa forma, porque não faz muita diferença. Nesse caso, a gente quer o anticristo. Pelo menos a princípio vai ter, as criancinhas vão sofrer menos na primeira fase, né? Eu não quero anticristo. Qual que é a segunda fase? Porque a história da Bíblia do anticristo é 3 anos e meio fingindo que é gente fina e 3 anos e meio soltando os cachorros pra cima de todo mundo. Então 3 anos e meio dá certinho, falsa né? paz. Sobra 6 meses ali certinho, né? Pra 2030, né? Então, e aí? Se você 7 anos, né? Apesar que a gente já tá em 2024, né? Mas se você pensar que começou em 7 de outubro de 2023, né? Tem uns caras que acham isso, né? Que a tribulação da Bíblia, que dura 7 anos, é de 2023 a 2030. Eu não acho, eu acho muito difícil você cravar a data assim. Daqui a pouco a gente tá com um chip na mão que nem na Bíblia, hein, cara? Eu chego nessa história. Por quê? Você vê, matéria da 2020, sei lá, fevereiro de 2020. O sobretítulo da matéria é Sem Papel. Aí o título, Pix é o primeiro passo para a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Falei, putz, e agora? Aí você vê que a gente está passando da internet de 5ª geração, 5G, para o 6G. O 5G trouxe a internet das coisas, né? A IoT. Tipo,
coisas inteligentes, smartphone, smart TV, geladeira, torradeira, ar-condicionado, carro inteligente. E os carros inteligentes também é uma preocupação gigante, né? Para quem viu o filme Mundo Depois de Nós, você viu? Não viu, não? O Mundo Depois de Nós é doutorado em teoria da conspiração, mas faz sentido o que os caras estão falando ali, porque está acontecendo, né? É interessante o filme. Aí, agora a gente está indo para a internet dos corpos. IoB, né? Internet of Bodies. Então a gente está falando de Neuralink, implante na cabeça. Tudo... Botaria um Neuralink? Não, de jeito nenhum. Ih, tem uma peidão, hein, cara? É ruim. Não, eu tenho problema com gás, mas Neuralink... com muita banana, né? É difícil. Eu sou peidão, mas... Pô... Entendi. Eu também... Aí em casa a família sofre. Neuralink, vamos deixar uns amigos aí colocar primeiro. É, lógico, pô. Fazer um test drive, né? Isso, deixa os amigos... Vou deixar de cobaia ali, se eles ficarem na moralzinha ainda, funcionalzão legal... Depois a gente pensa, vamos no Neuralink 3.0. Rapaz, se você procurar os artigos acadêmicos assim que criticam o Neuralink, pode ser porque o cara não gosta do dono da empresa. O Nicoleles é putasco isso daí, cara. Ele não gosta. Não. Ele diz que é viagem, né? Ele acha que é porque, na verdade, os caras meio que copiaram o projeto dele, né? Então, e ele é meio... Falou lá, fala uns bagulho aí meio bizarro dos bizarro, bagulho não. Eu não sei... Eu assisti a conversa dele, mas não sei se foi exatamente isso que você tá falando. Mas, por exemplo... Na época que o George Bush o Bushinho, né? Não o Buchão. George Walker Bush, né? O W, né? George, obrigado. George Walker Bush. Não o pai que era... O pai era outro nível, né? Diretor da CIA, cara. Já mais... Outra parada, requintado, né? O filho é meio maluco, né, pô? Aí... Vamos dizer burro, né? Lá, se bem que eu não sei, né? Às vezes perto dele eu que sou, né? Que o cara deu olé no mundo inteiro, né? O cara fez uma guerra lá e ficou por isso mesmo. Mentiu pra caramba. Não deu nada, né? Mas o que tem ele? Então... O vice-presidente do Bush, que era o Dick Cheney, ele tinha um problema cardíaco. E aí, na época, era tudo muito novo, assim. Colocaram marca-passo com Wi-Fi nele. E aí, ele felizão com o Wi-Fi, com o marca-passo com Wi-Fi. E aí, a galera pergunta, pô, pra que você precisa de um Wi-Fi no marca-passo? Porque às vezes o cara tá infartando e ele não sente. E aí, de repente, ele tá vendo o jogo de futebol em casa, para uma ambulância na frente da casa dele. Ele, o que é isso? Os caras, tu tá infartando. Ele, pô, não, tá infartando o Wi-Fi que falou. Então, a razão é essa, né? Só que aí, tem várias matérias sobre isso. O pessoal da segurança falou pra ele, cara, desliga o Wi-Fi da parada aí. Aí falou, por quê? O cara pode hackear teu marca-passo e vai provocar um infarto e você te matar, cara. Aí eu falo, meu irmão, se os caras conseguem hackear marca-passo, imagina o Neuralinkzinho se hackear aquilo ali, como é que fica? Aí quebrou a firma, né? Quebrou total. Minha preocupação é essa. Porque aí o Elon Musk fala, não, o Neuralink é fácil de colocar e de tirar. Eu falo, mas minha preocupação não é essa. Aí ele tá lá dentro, o cara hackear a parada, pô. Embaralhar minhas memórias, mexer nas ondas cerebrais, como é que fica? Aí ferrou tudo, pô. O Nicoleles te tranquilizaria. Ele diria que esse aspecto do Neuralink aí é a maior causada que o Elon Musk já falou na vida. Mesmo? O máximo que dá pra fazer são umas coisas muito mais simples. Especialmente porque a gente ainda não sabe decodificar pensamento. Entendi. A gente simplesmente não sabe. A gente sabe porque eles ocorrem, as regiões e tal, mas pegar e ler... Entendi. A gente não sabe fazer isso. É específico assim, né? Apesar de que... Eu não... Mais uma vez, quem sou eu perto do professor Nicoleles, né? Mas tem muitas... Posso estar falando uma merda aqui, botando palavra na boca dele não, que ele não falou, mas tô partindo do princípio que você falou, tá correto, né? Que ele disse isso mesmo. Tem várias pesquisas do MIT, da Universidade da Califórnia, que os caras colocaram eletrodos na cabeça do cara, não implantes, né? Só por cima. E eles pediam pro cara imaginar frases e a frase saía no computador. Imaginar imagens, a imagem saía no computador. Imagina uma cadeira, o cara pensava a cadeira e... Mas aí, mas assim, sim, o Miguel falou sobre isso aí, mas era... Imagina que você já fez esse teste, essa amostragem muitas vezes. Você ficou lá, pensa no elefante, cara, pensa no elefante. Fez uma sintonia fina ali. Né? Assim, eu penso no elefante. Pensei no elefante hoje, pensei no elefante daqui a 3 horas, pensei no elefante daqui a 6 horas, aí pensei no elefante amanhã, ali, né? Pensei no elefante, fui pensando no elefante, o computador foi entendendo o que era eu pensando no elefante. Entendi. E aí, quando eu pensava ele calibra num lápis... pra cada pessoa, né? Quando eu pensava num lápis, ele sabia que não era um elefante. Entendeu? Ele é pro não, né? É o não elefante. Isso. Entendi. Aí sim. Interessante. Aí isso daí rola. Sim. Agora, eu pensar numa parada totalmente aleatória, sem uma base de dados pra máquina comparar com o meu cérebro... Sim.
já, segundo Mas ele. sabe qual é o problema? Eu sei que o Nicoleles, ele é de grandes universidades americanas, conhece tudo, mas o meio militar tá sempre à frente. Pô, a ARPANET, a internet da ARPA, que hoje é da ARPA, é de 69, pô. Verdade. Internet de escada chegou no Brasil em 95. Verdade. GPS eles tinham nos anos 60. Liberaram para uso civil no ano 2000, pô. E liberaram todo descalibrado. Falava que você estava na rua no outro bairro. Porque ele não queria que o cara tivesse a eficiência que desse para jogar um míssil e usar para isso. Então, assim, tem até um livro interessante que é The Pentagon's Brain, né, que é o cérebro do Pentágono, que é da jornalista Annie Jacobsen. Ela fala, cara, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram a ARPA, que virou DARPA, e eles falaram, a missão é a gente estar sempre 30 anos à frente. Então, olhando pelo GPS, a internet e até a inteligência artificial que eles já tinham há muito tempo, o que será que esses caras já têm disso que eles podem usar em desfavor da humanidade como uma arma de guerra? Esse que é o meu medo. Né? Fudeu, vai acabar o mundo. Então, é preocupante, pô. Você imaginar que os caras tinham tela com 3D nos anos 70, pô. A gente foi ter tela de fina agora, só há pouco tempo atrás. Então eles estão muito à frente, cara. Muito à frente. Lembra o primeiro celular colorido? Que era um da Sony. Eu lembro que eu tava no quartel, foi em 2004. Era um celular, Sony Explode, eu acho. Pelo menos o que tava aqui no Brasil. Sim. Que o moleque ficava jogando. Ele ficava jogando. Ele gastou, tipo, 3 soldos dele. 4 soldos dele. Acho que mais até. Né? Nessa época o soldo era R$150. Sim. Dava pra comprar coisa pra caramba na época. Nessa época, eu vou ficar quieto. Mas aí esse moleque específico, assim, ele comprometeu o salário dele durante um período, pagando parcela no celular aí, porque o celular tirava umas fotinhas meio bosta, mas era colorida. Entendi. E o joguinho que ele jogava era colorido também, geral ficava, caralho, mano. Tirar e uma onda. depois disso, meu irmão, quando veio o iPhone, fudeu, né? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.